Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é o professor Evanildo Vicente, sou professor de Física e na aula de hoje nós vamos falar aqui sobre as grandezas peso e massa. Então vamos começar fazendo duas perguntas. A primeira é essa daqui, ó. Uma caixa de isopor vazia, ela é leve ou pesada? E imagine um grande cilindro maciço de aço, é leve ou pesado? Essas noções de leve ou pesado, elas fazem parte do nosso dia a dia. E são elas que nos possibilitam responder de imediato as perguntas como essas. Claro, para todo mundo sabe que no dia a dia a caixa de isopor vazia é leve. E o grande cilindro maciço e de aço, ele é pesado. O peso de um corpo é uma das forças mais familiares que a Terra exerce sobre o corpo. Óbvio, se o corpo estiver na Terra. Porque se ele estiver em outro planeta, seu peso será a força gravitacional que o outro planeta exerce sobre ele. O problema é que, infelizmente, esses termos massa e peso, em geral, são mal empregados e, por muitas vezes, eles são considerados sinônimos em nossa conversação diária. Isso causa uma confusão gigante na cabeça dos alunos. Então, é extremamente importante que você saiba fazer a diferença entre essas duas grandezas físicas. Nós sabemos que quando são abandonados assim, nas vizinhanças do solo, os corpos caem sofrendo variações de velocidade. Dizemos então que a Terra interage com esses corpos, exercendo uma força atrativa. E essa força nós chamamos de força-peso. E ela é indicada pelo vetor P. Então faça o seguinte, eu peço que você anote aí. O peso de um corpo é a força de atração que a Terra exerce sobre ele. Mas isso só é verdade se a situação em estudo for aqui na Terra. Se por acaso estivéssemos na Lua, íamos definir o peso da seguinte forma. Peso de um corpo é a força de atração que a Lua exerce sobre ele. É óbvio que esse raciocínio também é válido quando a situação em estudo ocorre em outros planetas. Outra coisa que podemos afirmar é que quando um corpo está em movimento sob a ação exclusiva de seu peso, ele adquire uma aceleração que denominamos de aceleração da gravidade e vamos representá-la por g. Então veja, sendo m a massa do corpo, a equação fundamental da dinâmica, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, transforma-se em peso é igual a massa vezes a gravidade. Nessa situação, só existe a força-peso. Ela é a força resultante. E a aceleração, nesse caso, é a aceleração da gravidade. Observe que essa expressão mostra que o peso do corpo é diretamente proporcional à sua massa. Ou seja, quanto maior a massa, maior o peso. Essa proporção direta entre massa e peso significa que se a massa de um objeto for dobrada, seu peso também dobrará. Se a massa for reduzida à metade, o mesmo ocorrerá com o peso. Por isso, massa e peso podem com muita frequência, ser trocados um pelo outro. Observe que a massa é uma grandeza escalar e o peso é uma grandeza vetorial. Então, qual a direção do peso? O peso tem a direção vertical do lugar onde o corpo se encontra. E o sentido é sempre de cima para baixo. Sempre apontando para o centro da Terra. A aceleração da gravidade tem a mesma direção e sentido da força-peso. Com tudo isso que apresentei até esse momento, já é possível perceber que massa e peso são conceitos inteiramente diferentes, distintos. Sendo o peso uma força, sua intensidade é medida em newtons, isso no sistema internacional, né? Já a massa é medida em quilogramas. A massa é uma propriedade intrínseca do corpo, isto é, depende apenas do próprio corpo. Podemos até afirmar que massa é uma propriedade invariante do objeto em estudo, ou seja, que não se modifica. Já o peso é uma força de atração gravitacional exercida sobre o corpo. Por isso o peso do corpo pode variar, já que a intensidade depende do valor local da gravidade. A massa, no entanto, é sempre a mesma em qualquer lugar do universo. É possível provar que a aceleração da gravidade terrestre em um ponto varia com a distância desse ponto ao centro da Terra. Por exemplo,
o peso do mesmo corpo é menor no equador do que nos polos. Você poderia me perguntar, professor, mas por quê? Se a situação se passa no mesmo planeta, que no caso aí é a Terra. Veja bem, pessoal, isso se deve porque na superfície da Terra, a aceleração da gravidade aumenta do equador aos polos. Mas de forma geral, podemos afirmar que nas proximidades da superfície terrestre, o valor de G é aproximadamente igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, que para efeitos de cálculo costumamos utilizar 10 metros por segundo ao quadrado. Observe mais esse exemplo. Na superfície da Lua, o peso de um astronauta, que é o resultado da interação Lua-astronauta, é de aproximadamente 6 vezes menor do que na superfície da Terra. Ou seja, se o peso do astronauta aqui na Terra tem intensidade P na superfície lunar, seu peso terá a intensidade de P dividido por 6. Outro detalhe importante para ser dito sobre massa é que ela resiste à aceleração. Em outras palavras, resiste a mudanças na velocidade. Por exemplo, empurre um colega seu numa prancha de skate. Ele vai ser acelerado. Agora, empurre com a mesma força, mesma intensidade, um elefante sobre o mesmo skate. O que vai acontecer com a aceleração nessa segunda situação comparada com a primeira? Claro, baseado aí nas experiências diárias, podemos afirmar que a aceleração produzida sobre o elefante será muito menor. Dessa experiência, é fácil verificar que a quantidade de aceleração depende não apenas da força, mas depende da massa a ser empurrada. A mesma força aplicada a uma massa 2 vezes maior produz a metade da aceleração. Para uma massa 3 vezes maior, produz 1/3 da aceleração. Dizemos que para uma determinada força, a aceleração produzida é inversamente proporcional à massa. Assim, podemos afirmar que a aceleração que se imprime sobre um objeto depende não apenas das forças aplicadas e das forças de atrito, mas também depende da inércia do objeto. Mas, professor, quanto de inércia um objeto possui? Bem, isso depende da quantidade de matéria que ele tem. A verdade é que quanto mais matéria, mais inércia. Em outras palavras, para especificar quanta matéria alguma coisa possui, usamos o termo massa. Atentemos mais uma vez para a força-peso. Durante minha experiência em sala de aula, já vi muitos alunos me perguntarem: professor, a força-peso só atua em um corpo quando ele está em queda livre? Claro, a resposta para essa pergunta é negativa. Para exemplificar, pensemos numa bola de bilhar. A mesma força-peso atua sobre a bola quando está em queda livre, quando está em repouso sobre uma mesa de sinuca ou movendo-se sobre essa mesa. Para que a força gravitacional desaparecesse, a Terra teria de desaparecer. Uma outra pergunta comum em sala de aula é: o que significa pesar um corpo? É óbvio que pesar um corpo significa medir o peso dele. E uma forma de fazer isso é colocar o corpo em um dos pratos de uma balança de braços iguais e colocar corpos de referências. Quando eu falo corpos de referência, são corpos cujas massas sejam conhecidas, né? Coloca-se os corpos de referência no outro prato até que se estabeleça o equilíbrio, né? Ou seja, até que as forças gravitacionais dos dois lados sejam iguais. Como nessa situação as massas dos dois pratos são iguais, ficamos conhecendo a massa do corpo. Se conhecemos o valor da gravidade no local em que está situada a balança, podemos calcular o peso do corpo com o auxílio da equação peso é igual a massa vezes a gravidade. Também podemos pesar um corpo utilizando uma balança de mola. Nesse dispositivo, o corpo distende uma mola, movendo um ponteiro ao longo de uma escala, que foi calibrada e marcada em unidades de massa ou de força. Quase todas as balanças de banheiro nós sabemos que elas são desse tipo aí, né? E marcadas em quilogramas, ou seja, em unidades de massa. Aí você pode estar se perguntando, mas afinal, as balanças são medidores de peso ou de massa? As balanças, como aquelas que encontramos em banheiros, farmácias ou supermercados, na verdade elas são dinamômetros. São acionadas pela força de compressão que exercemos sobre elas, cuja intensidade é igual à do nosso peso nas condições de avaliação. No entanto, esses dispositivos indicam em seus mostradores uma medida de massa, em quilogramas, por exemplo. Isso porque está de acordo com o hábito das pessoas, que teriam enorme dificuldade em expressar pesos em newtons ou quilogramas-força.
Por exemplo, onde se deveria ler 980 newtons ou 100 kg-forças, o fabricante grafa 100 kg. Pessoal, quero dar um destaque aqui para a seguinte informação. Apesar de nos referirmos ao peso no corpo, é importante refletir um pouco mais sobre essa expressão. Na verdade, não é possível ter peso, do mesmo modo que não se pode ter força. Lembre, peso é a atração que a Terra exerce sobre alguma coisa ou pessoa. Ele não é uma característica da pessoa como a massa é. No entanto, essas expressões como o peso de um corpo é 100 newton, a rigor elas são incorretas, mas elas estão tão arraigadas na nossa língua que é impossível deixar de utilizá-las. O correto nessa situação seria algo como: o resultado da interação Terra-corpo é a força peso de módulo 100 newtons. Isso certamente tornaria qualquer texto confuso. Por isso vamos utilizar sempre que necessário a expressão habitual, que deve ser entendida no seu significado fisicamente correto. Por hoje é só. Vou deixar uma lista de exercícios aqui com 10 questões vestibulares anteriores. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe aí com seus amigos. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Isso aí me motivará a fazer mais vídeos como esses. Obrigado aí e até a próxima.